Para você que participa de alguma instituição, seja ela religiosa, educacional, empresarial, uma das grandes questões hoje ambientais se chama a construção sustentável. É normal que as instituições façam reforma, construam, e aí vem a grande pergunta: como transformar essa atividade, que é muito poluidora, numa atividade sustentável, que colabore com o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas? Para falar com a gente sobre isso, está aqui o Edson Fujita, que é engenheiro ambiental e tem suscitado essa prática, inclusive na diocese onde ele participa. Edson, como é que a gente faz construção sustentável ou reforma sustentável? Quais aspectos tem que se levar em conta, imaginando, por exemplo, um espaço como uma paróquia, um salão paroquial, uma escola ou outro espaço institucional? Essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente fala em construção sustentável, nós estamos falando de algumas mudanças no ambiente. Então, essas mudanças elas vão requerer uso de materiais. O uso de material sustentável, ou seja, madeira de reflorestamento, materiais que não poluem muito o ambiente na sua produção, como areia, que dá para ser usado, minimizar o uso de areia. Então, dá para se fazer uma construção muito mais sustentável do ponto de vista de uso de materiais. Por outro lado, a aplicação de materiais também ela ajuda. Por exemplo, tintas claras para evitar o calor. Um lugar bate muito sol, então você coloca uma tinta mais clara para ela irradiar a quantidade de calor. Ou então, um lugar que é muito frio, você pinta mais escuro, para ele absorver mais o calor, para ficar mais quentinho, né? Então, e materiais isolantes, você pode usar vários tipos de materiais para poder melhorar as condições. Para quê? Para evitar que a gente gaste energia depois, com ventilação, com ar-condicionado, etc. O local onde vai ter essa construção também é importante. A localização dela, se está direcionada para o norte, sul, leste, oeste, aproveitar os melhores ventos que tem no local para poder... Peraí, você está falando de localização? Eu estou lembrando alguns lugares de igreja que eu vou, em que o pessoal constrói o salão principal, onde bate o sol da tarde. Aí é um negócio terrível, um calor medonho, tem que colocar ar-condicionado, tem que fechar a janela, quer dizer, não foi pensado numa coisa elementar, que é a localização geográfica, a posição de colocar uma sala, né? Mas além disso... Mesmo nessa situação, a gente pode remendar, digamos assim, você pode plantar umas árvores, fazer um pouco de sombra nessa região. Então você tem uma redução dessa quantidade de calor e a sombra da árvore é extremamente refrescante, né? Ela ajuda bastante. Uma outra coisa é colocar material isolante onde o sol bate. Então, fazer uma proteção com tinta isolante ou colocar uma outra parede mais fina, fazendo um isolamento térmico. Aí já reduz bastante. Fazer ventilação cruzada, que vai retirando esse ar quente, vai tirando e vai repondo com um ar mais fresco. Então, tem várias formas de você organizar isso daí de modo a reduzir esse calor. Porque senão vai virar mesmo custo de energia elétrica. O custo de energia elétrica também, já que se não tiver outra condição, coloca uma célula fotovoltaica, gera a própria energia e reduz o custo da energia também. Então, além, quer dizer, você acaba não reduzindo, né, o impacto em termos de consumo de energia, mas por outro lado, você gerando ela, você não está impactando o sistema como um todo. Além da parte de energia, também essas construções podem ser aproveitadas para pegar a água da chuva e acumular, para lavar calçada, para irrigar uma horta, para o sanitário, né? Então tem várias formas. Tem que ser repensado nos equipamentos que vão ter lá, principalmente para economia de água, por exemplo, essas torneiras automáticas, aquelas privadas que têm dupla descarga, 1 e 2, né? 1 vai um pouquinho de água, 2 vai mais bastante. Sistemas fotoelétricos para iluminar lugares escuros, mas que não fica a noite inteira ligado, quer dizer, só liga durante a noite e na passagem das pessoas. Aqueles que têm sensores de passagem, por exemplo. Exatamente. Então, aí nós temos mais um ponto de economia de energia. Ou seja, quando a gente pensa um sistema como um todo, a gente pensa nessa parte. Mas também tem que pensar nas pessoas. Nossas
igrejas são muito fechadas, elas precisavam ser mais abertas. A pessoa se sente muito melhor quando ela tem olhando assim, por exemplo, para um jardim, sabe, para umas árvores. Então ela está rezando em contato com Deus, mas ela também está num ambiente muito mais propício para ela entrar nesse processo de meditação. É muito mais gostoso a pessoa estar num lugar rezando e se sentindo dentro da natureza. Então, janelas mais amplas, né, com essa visão melhor do ambiente, quer dizer, não ficar olhando só para as paredes, não. É importante que tenha essa integração. Isso o pessoal chama de biofilia. E para as pessoas também precisa ter um sistema de acesso. Hoje está muita gente andando de bicicleta, que é extremamente saudável e bom para o meio ambiente. Então tem que ter estacionamento para a bicicleta, né? Tem como chegar, tem que ter acesso a ponto de ônibus. A pessoa chega na igreja, tem que ter uma cobertura, está chovendo, a pessoa chega, né? Não precisa estar todo mundo chegando com o carro na porta da igreja e descer lá dentro. Então tem que ter um acesso onde as pessoas se sintam confortáveis para chegar lá. Além disso, tem que ter um cuidado com o meio ambiente voltado para resíduo. Por exemplo, o uso daquelas instalações gera resíduo. Esse resíduo precisa ser separado, que é orgânico, se puder fazer a compostagem desse material, depois usar numa hortinha, ótimo. Material que é reciclável, recicla, vende, separa, né? E o que é resíduo mesmo é esse, ele não tem jeito, tem que ser destinado, mas faz uma separação do resíduo. E durante a construção tem que tomar cuidado para que esse resíduo não se espalhe no entorno. Então a pessoa começa a construir aqui, faz um monte de areia, chove, aquela areia vai parar lá no rio. Então, faz cerca, separa, cuida. As pessoas que vão trabalhar lá tem que ter qualidade também, tem que ter um banheiro decente, tem que ter um lugar para comer adequado. Então a gente tem que começar a pensar nas pessoas integradas no sistema, não só um trabalho que seja edificante, quer dizer, construção sustentável, tem que pensar esses vários aspectos, né? Então as reformas, as construções, dá para se fazer um projeto muito interessante e aproveitar, quer dizer, a gente não precisa vamos desmontar essa igreja. Não precisa, a igreja tem um formato cônico, não dá para colocar célula fotoelétrica, mas garanto que deve ter um salão paroquial que dá para colocar, um estacionamento coberto, dá para colocar. Então tem várias formas de aproveitar. E existem pessoas, consultores, que fazem esse tipo de trabalho e facilita bastante. Olha aí, gente, você ouviu aí a contribuição do Edson Fujita e procure saber isso na sua instituição. O que é possível fazer quando se executam reformas ou construções de forma que sejam espaços sustentáveis para o meio ambiente e para as pessoas.